É isso aí, galera. Essa é a segunda parte dos vídeos sobre porcentagem. Na última aula a gente finalizou, né? No último vídeo a gente finalizou falando sobre a transformação de uma fração que tem denominador diferente de 100 para uma fração que tem denominador igual a 100, para poder formar a porcentagem, né? Dizer qual é o valor em porcentagem. E agora a gente vai ver as outras duas transformações. Essas transformações são importantes porque nem sempre o, o enunciado da questão te traz o valor em porcentagem propriamente dita. Às vezes ela vai te trazer em uma fração, às vezes ela vai te trazer em um número decimal. E você precisa aprender a transformar para poder você encontrar o valor em porcentagem propriamente dita. É, o no último vídeo a gente finalizou também com 45 sobre 30. Se você recorda aí, deu 150%. Agora a gente vai ver como é que eu transformaria essa fração para um decimal. Porque no último vídeo a gente transformou a fração 45 sobre 30 para uma fração que tinha o denominador 100, 150 sobre 100. Agora a gente vai pegar essa fração 45 sobre 30 e transformar ela em um decimal, em um número com vírgula. Como é que seria? Primeiro, você tem que entender que o que você vai fazer para transformar de fração para decimal é a divisão do numerador pelo denominador, né? Então eu tenho que fazer o numerador, o número que está em cima, dividido pelo denominador, pelo número que está embaixo. Bom, nesse caso, eu sugiro a você que aprenda a simplificar. Se você ainda não sabe ou não tem costume de simplificar, treine simplificação. O que é simplificar? É dividir numerador e denominador por um mesmo número. Por quê? Porque se torna muito mais simples de você trabalhar uma fração, uma divisão, cujos números sejam menores, mais simples. Daí vem o nome simplificar. Veja só, se fosse para mim dividir 45 para 30, eu teria que dividir um número que tem dois algarismos para um número que tem dois algarismos. Então é conveniente que eu faça a simplificação. Eu vou simplificar aqui, ó. A gente já até fez no outro vídeo também. Por 15 dá 3 sobre 2. Lá no outro vídeo, a gente pegou e multiplicou 2 por 50, né, para dar 100. E em cima também multiplicamos por 50. Ali, é isso, por 50, para dar 150. Agora, nesse momento, a gente vai pegar outro caminho. Que outro caminho é esse? Ao invés de eu multiplicar numerador e denominador por um número para poder dar 100 no denominador, eu vou dividir o 3 para 2, certo? E no final dessa divisão, eu vou encontrar o decimal que representa isso aí. Então, 3 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Para 3, 1. Opa, 1 não dá para dividir para 2. O que eu faço? Acrescento 0 e uma vírgula aqui no quociente. Então, 10 dividido para 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, nada. Então, a fração 3 meios corresponde a 1,5. Guarda esse 1,5 que a gente vai já falar sobre ele na próxima parte. Vamos agora ver o exemplo número 2 e como é que a gente transforma a fração 1/5 para um decimal, né? Bom, esse 1/5 ele é interessante porque ele faz bastante parte do sistema de cobrança de impostos, né? Desde o início lá na Idade Média, você tinha o senhor feudal cobrando 1/5 do seu servo, né? Então, o que era o quinto? O quinto era quando você produzia, por exemplo, 100 sacas de arroz, você deveria dar para o seu patrão, para o seu chefe, 1/5 desse valor. Ou seja, você deveria dar 20 sacas de arroz. Aqui onde eu moro, na Ilha Grande, por exemplo, que o pessoal criava gado, né, boi e vaca no cercado dos outros,
ao procriar 5 vezes, um dos filhotes, né, seria do dono do pasto, certo? Então, aqui eles falam de 5-1, né? De 5 animais, você tira um para o seu patrão, né? Então, um quinto representa isso aí, essa cobrança de impostos, né? E vamos transformar ela em um decimal. Vamos transformar ela em um decimalzinho aqui. Então, ela já está reduzida. Nós já vamos eliminar esse passo aqui, onde eu tive que simplificar. Aqui não vai precisar, porque ela já está numa forma simplificada, né? Não tem um número que eu divida 1 e 5 para poder ainda baixar mais ainda, né? Ela já está irredutível. Então, o que nós vamos fazer é pegar 1 e dividir para 5. 1 dividido para 5. Ah, professor, não dá para dividir 1 para 5. Então, você acrescenta um 0. E desse lado aqui, né, no quociente, você acrescenta o 0 e uma vírgula. Espero que todo mundo já saiba. Se você não sabe fazer esse tipo de divisão, deixa aí nos comentários e a gente vai tentar trabalhar ela no próximo vídeo. 10 dividido para 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 10 é nada. Então, o resultado aqui de 1,5 em decimal é 0,2. Beleza, agora a gente vai aprender a transformar de decimal para fração. Veja só, nós vamos pegar esses dois exemplos onde a gente finalizou aqui com 0,2 e 1,5 e a gente vai aprender a transformar agora de decimal para fração. Por que isso é importante, né? Porque essas frações aqui, ó, elas não tinham denominador 100. Uma tinha um denominador 30 e a outra tinha um denominador 5. Quando você transforma de decimal para fração, quase que imediatamente o denominador vai para 100 ou vai para um número que é múltiplo divisor de 100, né? Então fica bem mais simples de você trabalhar. Veja só, o 1,5 você pode escrever ele da seguinte forma. Como é que eu transformaria ele em uma fração? Bom, você pegaria o número sem a vírgula, então é 15, ó, 1,5, tira a vírgula, 15. Você vai colocar o tracinho da fração aqui. No denominador você já coloca direto o 1. E aí você vai contar quantas casas decimais tem o seu número decimal. No caso aqui, você tem uma casa decimal, certo? Então, você tem que colocar um 0 aqui embaixo. Ó, 15 sobre 10. Então, é 15 sobre 10. Para transformar em porcentagem, você multiplica embaixo por 10 e em cima por 10 também. Porque você precisa encontrar o denominador 100, né? Então, aqui 100 e aqui em cima 150. Ou seja, isso é 150%. Né? Toda vez que você tiver o denominador 100, você pode trocar ele por esse símbolo de porcentagem. Ou se você tiver o símbolo de porcentagem, você pode trocar ele por uma divisão por 100. Nesse caso, a matemática é uma via de mão dupla. O 0,2. Ora, 0,2 sem a vírgula é somente 2. Teria o zero aqui, né? Mas o zero à esquerda a gente sabe que não é necessário aparecer. No denominador, você teria 1 acompanhado de tantos zeros tivesse de casa decimal. Nesse caso só tem uma casa decimal, então de novo é o zero, né? Então isso aqui você multiplica por 10 e multiplica por 10 e você encontra 20 sobre 100, que no caso é 20%. Aprender a fazer isso é de suma importância, porque você tem que aprender a transformar de decimal para uma fração. E de fração, se ela não tiver o denominador igual a 100, você já aprendeu no vídeo anterior a transformar
ela para um denominador 100. Vamos ver um outro exemplo aqui. Digamos que você tenha 0,6666666, assim sucessivamente. E você quer transformar ela em uma fração cujo denominador é 100. Bom, isso é uma dízima, né? Isso é uma dízima, não tem como você ir direto para fazer esse tipo de trabalho, porque você vai acrescentar zeros aqui praticamente infinitos. Nesse caso, você teria que fazer o seguinte, né? Você teria essa dízima 6 sobre 9, certo? E daí em diante você ia trabalhar o denominador 9 para virar um 100. Eu sugiro que você faça o seguinte, até porque aqui a gente tem que aprender a fazer esse tipo de operações, né? Você faz o seguinte, você coloca logo no denominador 100. Então, isso aqui é a mesma coisa de 66,6666 sobre 100. Por quê? Veja que a vírgula ela andou para trás uma vez, enquanto eu acrescentei no denominador um zero, né? Aqui eu botei para andar duas vezes, vou acrescentar no denominador dois zeros. Então já tem uma porcentagem. Ou seja, eu posso escrever isso aqui como 66,666%. Ou, fazendo uma aproximação, né, já que aqui ainda continua em dízima, sua calculadora muito provavelmente faria isso, 66,67%. Isso aqui sendo aproximado, certo? Se tiver alguma dúvida, põe aí nos comentários, mas treine essa transformação de decimal para fração e de fração para decimal, certo? Coloque aí, faça sua pergunta, acrescente algo que seja importante e a gente se vê já já no próximo vídeo na parte 3.